Olá pessoal, tudo bem? Eu acho que vocês acompanharam aqui nas minhas redes sociais, na semana passada, eu fiz a postagem de um resultado de um habeas corpus impetrado junto ao STF, em que não teria sido conhecido, mas a Suprema Corte concedeu a ordem de ofício através do seu relator, o ministro Dias Toffoli. Depois de feita aquela publicação, muitos questionamentos vieram até a mim sobre vários pontos daquela postagem. Uma delas era exatamente sobre não conhecer do habeas corpus e conhecer a ordem de ofício. Como assim? O que é isso? Por que o STF concede de ofício a ordem, embora não tenha conhecido do habeas corpus? Então eu preciso explicar um pouco sobre isso para vocês, e para que a gente explique e vocês consigam compreender, a gente precisa entender a situação. O caso é de um réu acusado de contrabando. A ele foi fixada uma pena de 3 anos de reclusão. Portanto, 3 anos, uma pena para o crime de contrabando. Réu primário de bons antecedentes. A juíza, que fixou a pena de 3 anos, entendeu que em relação às circunstâncias do artigo 59, na hora de dosar a pena, 2 delas eram desfavoráveis e, por isso, ela fixou o regime semiaberto para início de cumprimento de pena. Até aí tudo bem, é uma matéria que seria discutida em recurso de apelação em momento oportuno. Ocorre que ela negou a ele o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva que já havia sido decretada para garantia da ordem pública, de modo a evitar a reiteração delitiva. Afinal de contas, ela entendia que, como ele estava sendo investigado em outro processo pelo mesmo crime, para evitar a reiteração delitiva, ela manteve a prisão preventiva. Muito bem, é evidente que nós entendemos que essa prisão é manifestamente ilegal, por vários motivos. O principal deles, o próprio Código de Processo Penal não admite prisão preventiva para réus primários de bons antecedentes que cometem crimes cuja pena seja menor a 4 anos. Ou seja, se cautelarmente já não é aceita essa modalidade de prisão, uma prisão preventiva para pena menor de que 4 anos, é lógico que na sentença, muito pior. Porque na sentença foi fixado para ele o regime semiaberto. E, evidentemente, em prisão preventiva, ele não consegue auferir os benefícios desse regime. Em razão disso, de entender pela ilegalidade dessa prisão, além de interpor recurso de apelação, nós impetramos um habeas corpus junto ao tribunal competente. O tribunal também entendeu que a prisão estava ok, não haveria motivo nem para revogá-la e nem para relaxá-la. Absurdamente, manteve a prisão. Ocorre que, quando nós impetramos esse habeas corpus no tribunal, considerando a flagrante ilegalidade dessa prisão, nós pedimos o relaxamento da prisão em caráter liminar. O desembargador negou a liminar e deu sequência ao procedimento. O habeas corpus seria julgado em momento oportuno pela turma julgadora, depois de colhidas as informações da juíza, depois de colhido o parecer do Ministério Público. Ocorre que, contra essa decisão que negou a liminar, nós impetramos um habeas corpus no STJ. Ah, professor, eu já li sobre isso. A súmula 691 do STF veda essa possibilidade. Verdade, a súmula 691 veda que eu entre com o habeas corpus no STJ quando o mérito ainda não foi julgado no tribunal. Afinal de contas, o tribunal de origem só tinha apreciado a liminar, não tinha apreciado o mérito. Portanto, não cabia habeas corpus. Mas nós temos diversos julgados, diversos precedentes, tanto no STJ como no STF, que se essa prisão for manifestamente absurda, for uma situação teratológica, aquelas prisões que você já de cara olha e sabe que está errada, permitem que se supere o enunciado dessa súmula 691 e receba o habeas corpus. Muito bem, o STJ, no relator que recebeu o meu habeas corpus, entendeu que esse caso não era um desses casos teratológicos e, portanto,
não conheceu do habeas corpus. Contra essa decisão, eu interpus um agravo regimental, ou seja, um agravo que fará com que o restante da turma julgadora, lá no STJ, aprecie essa matéria. Afinal de contas, eu acreditava o tempo todo que eu conseguiria provar para o STJ que aquela decisão era teratológica. No entanto, como todos vocês sabem, um julgamento de um agravo regimental no STJ não é tão rápido assim. É demorado, às vezes demoram meses para que ele vá ser julgado. O cliente estava preso ilegalmente. Impetrei então um habeas corpus no STF, mesmo a questão ainda estando pendente de discussão no STJ. O ministro Dias Toffoli, no STF, ao receber esse habeas corpus, entendeu da seguinte forma: não cabe o habeas corpus, eu não conheço do habeas corpus. Além da súmula, ele invocou uma regra do regimento interno do STF, mas entendeu que não caberia habeas corpus porque a situação ainda não tinha sido discutido o mérito, tanto no tribunal e nem no STJ. Em tese, não teria nenhuma possibilidade de chegarmos ao STF. No entanto, reconheceu de ofício que a prisão era manifestamente ilegal e, para nossa surpresa, mandou revogar. E, para nossa surpresa, não me refiro ao ato de revogar, porque a prisão era mesmo absurda. Para nossa surpresa, o fato de reconhecer que a prisão é ilegal e mandar revogar, quando na verdade deveria ser relaxar. A Constituição estabelece que as prisões ilegais devem ser relaxadas. Penso que foi um erro material na decisão do ministro, que deveria ter referido-se ao fato de relaxar a prisão e não revogar. Afinal de contas, se a prisão é ilegal, ela deve ser relaxada. Se a prisão é legal, mas desnecessária, ela será revogada. A partir daí, a primeira observação, e com isso eu já consigo responder muitos dos questionamentos que foram feitos a mim. Outro questionamento muito interessante é: como não conhecer do habeas corpus? Em razão da súmula. Mas, se ele reconheceu que a prisão era manifestamente ilegal, essa é uma das situações que autoriza superar a súmula. Porque é uma prisão teratológica, absurda, completamente descabível por qualquer ângulo que a gente possa olhar essa situação. Se a prisão é manifestamente ilegal, deveria o ministro ter conhecido do habeas corpus, uma vez que há, nesse caso, uma situação teratológica que autoriza que seja superado o texto da súmula 691 do STF. Esse seria, a nosso sentir, essa seria a forma melhor de se resolver. Quando o STF não conhece do habeas corpus, mas concede a ordem de ofício, dá-nos a ideia de uma contradição. Você não conhece do habeas corpus, mas reconhece que a prisão é manifestamente ilegal. Se ela é manifestamente ilegal, está autorizada a superação da súmula 691. Então essa discussão, ela é uma discussão formal, necessária ao crescimento acadêmico de todos nós, mas o resultado, obviamente, era o pretendido: o réu ser colocado em liberdade, considerando a manifesta ilegalidade da prisão. Beleza? Era isso que nós tínhamos que falar e a gente se vê por aí.